TV Batuíra Portugal, para lá do amanhã. Olá, boa tarde a todos, que Jesus nos abençoe. Então João já ajudou. Nós hoje vamos falar sobre reencarnação e evolução, já que somos seres reencarnados. Ora bom, porque é que estamos a falar deste tema? Porque o progresso revela-se todos os dias na nossa vida, revela-se em todas as nossas existências. À medida que os anos e que os séculos vão passando, nós vamos evoluindo em conjunto, obrigada Beatriz, em conjunto com o nosso governador espiritual, que é Jesus. Jesus convidou-nos há muitos séculos para que nós fôssemos perfeitos. Sede perfeitos como o nosso Pai Divino é perfeito. E nós sabemos, através da doutrina, que fomos criados simples e ignorantes. Mas também sabemos que o nosso destino é sermos perfeitos. Estamos longe da perfeição, muito longe. Mas Jesus está a conduzir o nosso crescimento espiritual e é importante que nós façamos a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Andamos a fazê-la ao longo de milénios, de muitos milénios. Já vamos nesta melhor versão, porque esta é a nossa melhor versão, não temos uma melhor do que esta. Evoluímos individualmente, é verdade, cada um faz o seu percurso, mas não nos esqueçamos que evoluímos em conjunto. Se estamos a evoluir individualmente, estamos igualmente a evoluir em grupo, uns com os outros. E, portanto, esta evolução é individual, mas também é grupal, entre o grupo normalmente espiritual com o qual nos afinizamos. No país com que nos afinizamos, nesta encarnação, o continente, não estamos aqui por acaso. E para começar, nós vamos então começar com uma conversa que já é muito conhecida de todos nós, que foi quando Nicodemos foi à procura de Jesus. À noite, ele foi à procura de Jesus, porque ele, como judeu, e um judeu muito culto, muito instruído, um dos doutores do Sinédrio, ele tinha muitas perguntas. E entre as perguntas, ele tinha uma em particular, a que Jesus haveria de responder de uma forma muito velada e que o levava a ter muitas dúvidas. Mas nós vamos ver então como foi esta conversa notável entre Nicodemos e Jesus, que já era um coração bem formado, já era um homem com grandes dotes de inteligência e que seguia o bem. Então, no capítulo 4 do Evangelho, nós vamos encontrar, então, neste capítulo, que é Ninguém pode ver o reino de Deus sem nascer de novo, esta conversa com Nicodemos e que diz o seguinte: E havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. O que é que nos está a dizer este texto? Que ele era um homem muito conceituado entre os judeus, de tal modo que inclusive chamavam-lhe o príncipe dos judeus. Porque é que ele vai ter com Jesus? O interessante é que ele ia à noite. À noite porque era mais velado. Os restantes não viam. Eles ainda não assumiam aquilo que os encantava, que era a doutrina de Jesus. E, portanto, iam à noite. Ele vai ter com Jesus porque ele estava seduzido com os seus ensinamentos. Nós vamos ver depois também noutros livros, como um outro doutor da lei, Gamaliel, também se seduziu com os ensinamentos de Jesus. O livro aí é Paulo e Estevão, e acaba, inclusive, por se tornar cristão. Mas vamos então continuar com esta passagem do Evangelho que nos diz o seguinte: Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre.
vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Para nós termos uma ideia de como Nicodemos tinha um profundo respeito por Jesus, começa logo na primeira expressão. Rabi significa meu mestre. Ele considerava que mesmo ele, sendo um doutor do Sinédrio, Jesus sabia muito mais do que ele. E então chama-lhe meu mestre. E ele dispõe-se com Jesus a aprender. E depois vem-lhe perguntar, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Então ele tinha perfeita consciência que estava perante alguém com um mandato divino. E continua, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele reconhece não só o lado divino de Jesus, como ele reconhece a sua presença inspiradora, porque ele quer conhecer, quer perceber algo que ele ainda não tinha percebido. Ele quer sair das trevas relativamente ao conhecimento divino, porque o conhecimento dos homens ele já tinha. Jesus respondeu-lhe, e Jesus deu-lhe uma resposta que nós já conhecemos muitas vezes. Ele começava os textos assim, em verdade, ou seja, eu apenas digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos era judeu. Ele não acreditava na reencarnação, como nós sabemos. E por isso a pergunta surge imediatamente a seguir. Como pode nascer um homem já velho? Ele está a falar dele próprio. Ele já estava no inverno da vida. Como pode um homem já velho nascer? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Então, mas eu posso voltar a entrar no ventre da minha mãe? Ele já nem a tinha disponível. Ela já não estava entre os presentes, entre os encarnados, como nós dizemos. E Jesus volta a responder-lhe com uma pergunta. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, na verdade te digo, expressa essa autenticidade daquilo que está a dizer. Acredita no que eu te estou a dizer. Se não nasceres de novo, não podes ver o reino de Deus. O que é que Jesus está a dizer a Nicodemos? Que só há progresso, só se alcança uma evolução espiritual quando se renasce mais do que uma vez, quando se nasce de novo. Que sem nascer de novo, sem reencarnar, não é possível o progresso, não é possível conhecermos Deus, não é possível alcançarmos o reino de Deus. Isso advém-nos de onde? Das nossas experiências reencarnatórias. Este é um pressuposto, é um postulado espírita. Nós precisamos de reencarnar inúmeras vezes para conseguirmos libertar-nos das trevas, para conseguirmos nos libertar das nossas dificuldades espirituais. Porque vamos fazendo isso pouco a pouco. Por isso dizemos, e os espíritos nos dizem, que somos espíritos milenares. Nicodemos continua a ouvir com os olhos, a ouvir com os ouvidos físicos e volta a perguntar-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Isto é notório de como ele tem a mente condicionada. Como ele só vê o lado material, a feição material da vida. Como ele tinha o seu pensamento cristalizado. Mas ele era um espírito bom. Ele já tinha muitos méritos. O que é que lhe faltava? Faltava-lhe deixar de ver o lado mecânico da vida, porque ele já não podia voltar a nascer pela mesma mãe, nem podia nascer enquanto velho.
E faltava-lhe perceber que nós fazemos o retorno à vida física. Faltava-lhe conseguir entender os valores transcendentes da alma, os valores transcendentes do fenómeno da vida. Jesus volta-lhe a responder dizendo: na verdade te digo. Ou seja, podes ter a certeza que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é que nós precisamos de fazer? Como é que nós precisamos de renascer pouco a pouco? Precisamos de renascer perante a justiça divina e de lavar a nossa alma das nossas dificuldades humanas. Precisamos de renascer das nossas dificuldades humanas através de, quando estamos na matéria, sermos capazes de ressarcir perante a lei os nossos débitos divinos e, portanto, estamos todos aqui a restituir à lei aquilo que lhe devemos, pela lei de causa e efeito, e temos sim que nascer da água e do Espírito para entrarmos no reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é um reino de harmonia que está dentro de nós. Há uma lição muito bonita do Humberto de Campos no livro Boa Nova que nos fala disso. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus é quando nós conseguirmos cumprir a lei divina, nós alcançamos esse reino de paz e de beatitude. Até lá não vivemos em harmonia. Temos a nossa consciência sempre a pedir-nos contas, não é? O que é que vamos fazendo ao longo das reencarnações? Vamos autoeducando o nosso espírito. Autoeducando a nossa alma, que nesta hora voltou para um corpo, não é? Já há uns anos, para aprender, para trabalhar em benefício do próximo, para trabalhar no bem e para trabalhar sim a favor de todos. Bom, continuando, Jesus vai ainda dizer-lhe: o que é nascido da carne é carne. Nós temos um corpo físico que nos foi dado por pais biológicos. Mas se há uma biologia material, há uma biologia espiritual, há uma herança espiritual que é nossa. E então diz-nos, continua Jesus, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Tudo na nossa vida está sujeito às leis de causa e efeito. Muitas vezes conseguimos encontrar-nos num círculo onde temos afinidade espiritual. Muitas vezes estamos em círculos de reencarnatórios onde não há essa afinidade espiritual. Porquê é que lá estamos? Porque precisamos. Então, carne e espírito são condições diferenciadas, mas a encarnação processa-se sim. Não te maravilhes, como continua Jesus, de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. É preciso que te libertes espiritualmente, pouco a pouco, das tuas dificuldades. É preciso que te venças a ti próprio. Tens que nascer de novo. O vento, e conclui Jesus agora, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz. Por que é que Jesus lhe fala do vento? O vento é um elemento da natureza que nós sentimos, mas não sabemos de onde vem. Atinge-nos, mas nós não o visualizamos. Então o vento sopra, como ele diz, e nós ouvimos a sua voz. Não sabes de onde vem, nem sabes para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós não soubemos, ou não sabemos, de onde vimos. Também não sabemos para onde vamos no final da nossa viagem terrena. Mas sabemos que nos podemos abrir ou à luz ou à dificuldade. Isso nós sabemos. E que para alcançarmos o amor,
nós temos que gradativamente ultrapassarmos as nossas pequenas metas. Nós não temos grandes metas, temos pequenas metas. Mas será que estamos a alcançar essas pequenas metas? Será que estamos a ultrapassar-nos a nós próprios? Porque nós caímos muitas vezes nos mesmos erros. E são sempre pequenos erros que no conjunto dão então direito a que nós continuemos a encarnar para ultrapassarmos as nossas dificuldades. Nicodemos não está a perceber muito desta nossa conversa, desta sua conversa com Jesus, e pergunta-lhe assim: como pode ser isso? É que para aprender o aluno tem que se predispor. E Nicodemos predispôs-se a ir até Jesus e a fazer as perguntas que ele achava que eram coerentes. Mas ele precisa de abrir o seu coração à mudança. Ele precisa de ultrapassar-se a si próprio para crescer intimamente. Porque aprender significa pôr em prática. E ele ainda não conseguiu. Por isso ele pergunta como pode ser isso. E Jesus vai-lhe responder. Porque Jesus muitas vezes a uma pergunta devolvia outra pergunta. E devolveu-lhe mais uma pergunta. Tu és mestre de Israel. É como se Jesus lhe estivesse a dizer: Nicodemos, tu não sabes isto? Que é como ele acaba a pergunta. Tu não sabes isto? Um homem de tão ampla cultura, mas que ainda tem tantas expressões de ignorância. Nós podemos saber muito, mas continuamos a expressar muita ignorância. Porque nós não sabemos nada. No cômputo geral do universo, nós não sabemos nada. Há um incomensurável conhecimento ainda à nossa espera. E no caso de Nicodemos havia um conhecimento divino que ele ainda não conhecia. Algo que ainda não estava descoberto para ele. E Jesus continua dizendo-lhe: na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos e não aceitais o testemunho. É muito difícil a um espírito superior falar com um espírito encarnado e tão ignorante, temos que admitir. Mas Jesus continuou esta conversa com Nicodemos para lhe tentar explicar que a nossa condição de êxito está ligada a sucessivas reencarnações e à decisão de mudar a nossa cristalização mental. E a de Nicodemos era em aceitar a reencarnação. Se vos falei das coisas terrestres, continua Jesus, e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Se até agora só te falei de uma pequenina parte do que são as coisas divinas e não as consegues aceitar, como vou falar das celestiais? E esta mensagem ficou no Evangelho. E durante séculos, como nós sabemos, nós continuamos sem compreender as palavras de Jesus. Precisamos do codificador, precisamos da codificação para começarmos a retirar o véu das palavras do Mestre. Porque os Espíritos foram começando a contar-nos o que significavam as palavras do Mestre. Então, no século XIX, o codificador vai nos deixar várias mensagens, muitas mensagens, para nos falar e para nos explicar não só os Evangelhos, como nos aumentar mais tarde, ainda até no século XX, com o Chico Xavier e muitos outros espíritos que vieram através dele e outros médiuns, para nos explicar as palavras de Jesus. Porque nós só as entendíamos pelo plano da matéria e elas não faziam sentido.
Os evangelhos não estão escritos para a nossa personalidade. Estão escritos para o nosso espírito. Nós devíamos olhar para eles através do espírito imortal. E precisamos então da codificação. Vamos agora até ao livro dos Espíritos e à pergunta 132. Qual é o objetivo da encarnação? O que é encarnar para a doutrina espírita, já que temos aqui tantas pessoas novas e que podem ser novas também, nunca terem ouvido falar do que significa encarnar e reencarnar. Encarnar é o primeiro nascimento do espírito. Reencarnar são as repetições de encarnações. E onde é que encarna o espírito? Encarna pela primeira vez num corpo físico e numa determinada humanidade. Não tem que ser no planeta Terra. Kardec perguntou aos espíritos superiores qual é o objetivo da encarnação. E perguntou aos espíritos superiores e perguntou através de vários médiuns, em vários pontos de França. Eles não se conheciam uns aos outros. E só porque respondiam da mesma maneira é que ele aceitava a resposta. Ele não aceitava a resposta porque a aceitava. Ele tinha vários médiuns em vários pontos de França a quem fazia as mesmas perguntas e depois analisava as respostas. Deus impõe-lhes a encarnação com o objetivo de fazê-las chegar à perfeição. Então nós todos aqui nos encontramos porque um dia nós vamos chegar à perfeição. Como já dissemos, nascemos todos simples e ignorantes. Foi assim que fomos criados. Desculpem. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, devemos aceitar muitas vezes a nossa expiação. Expiação de quê? Expiação de atos passados de quem tem débitos. Não são castigos, são acertos com a lei. Quando nós pagamos uma dívida, não é um castigo. Nós contraímos uma dívida, temos que a pagar. Da mesma maneira, se nós contraímos uma dívida, nós temos que a pagar. Só que ela é uma dívida divina. E temos uma prova para o fazer, normalmente também. E o que é que vamos então fazer? Vamos aperfeiçoar-nos, porque muitas vezes essa expiação não é apenas expiação, é igualmente uma prova para aprendermos mais, para evoluirmos. Porque encarnar só por si já é uma prova. É um teste ao nosso progresso. A encarnação tem também um outro objetivo. Não estamos aqui só com provas e com expiações, não. É o de colocar o espírito em condição de suportar a sua parte na obra da criação. Nós às vezes esquecemos-nos disto. Nós temos uma parte a fazer na obra da criação. Estamos num planeta de expiações e provas, que está a evoluir. E se ele está a evoluir, nós também estamos. E se ele está a evoluir, nós temos que fazer a nossa parte para que toda a humanidade também evolua e o planeta também continue a evoluir. Nós estamos todos a progredir e cada um dá o seu contributo. Há uma lição muito bonita de Emmanuel sobre a importância de todos contribuirmos. Contribuir é uma lei divina, uma lei para o progresso divino. Então todos nós temos algo a fazer na obra da criação divina. Para quê? Para ajudarmos também o planeta e a nós próprios e a humanidade a seguirem para planeta de regeneração. E nós gostaríamos muito de ficar na Terra, com a Terra a evoluir para planeta de regeneração. Então é a nossa contribuição, é humilde, mas é a nossa contribuição para a obra da criação.
Na pergunta 166, Kardec perguntou assim: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Nunca uma alma deve ficar presa àquilo que fez de mal. Deve perguntar a si própria como é que pode mudar e fazer algo de bom. Sempre. E o que é que Deus nos dá, o que é que o Pai Divino nos dá para que nós possamos fazer algo de bom? Dá-nos experiências novas, dá-nos oportunidades novas, ajudando-nos sempre. E por isso os espíritos superiores nos vêm dizer que é experimentando a prova de uma nova existência. Então nós sabemos sempre que uma encarnação jamais é negativa. Jamais. Podemos ficar parados, mas não há retrocesso. Não existe retrocesso. Podemos é não conseguir evoluir. E a evolução é lenta, muito lenta. Nós gostávamos que fosse mais rápida, mas não é. É muito lenta. E Kardec ainda pergunta: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Têm sim. Todos são criados simples e ignorantes. E instruem-se nas lutas e nas atribulações da vida. Já sabemos que é assim. Deus, que é justo, não podia fazer uns felizes sem atribulação e sem trabalho, e por conseguinte sem mérito. O que é que os distingue dos que seguem o caminho do mal? Chegam mais rápido à perfeição. Mas então de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem? É bom ou não nos serve de nada seguirmos o caminho do bem? Se isso não os isenta da vida corporal, chegam mais rápido ao objetivo. E além disso, as aflições da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Então nós podemos sempre fazer o nosso trajeto de forma mais rápida se nós aprendermos que tudo o que fazemos nos é devolvido. Se fizermos o bem, recebemos o bem. Se fizermos o mal, também recebemos o mal para nós próprios. E nós vamos ver isso aqui um pouco à frente. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Cuidado. Não significa que ele não tem provas. Tem. Ele não as vê com a dor com que as vê um espírito imperfeito. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que decorrem desses defeitos, mas terá outros. Nós gostaríamos só de passar por duas frases muito bonitas acerca da reencarnação. É porque nós não valorizamos muito o facto dos nossos... Não valorizamos às vezes. O facto dos nossos pais nos terem dado a vida. Nós todos os dias podemos agradecer-lhes pela oportunidade de termos nascido. E depois podemos agradecer à obra divina por termos amparo, por caminharmos na vida e por estarmos a evoluir. Porque há muitos espíritos à espera de reencarnar. Muitos. E nós conseguimos uma oportunidade. André Luiz vai nos dizer que a ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. Encarnar, dizem os espíritos, é mais difícil do que desencarnar. Nós normalmente pensamos ao contrário. Mas não, os espíritos dizem-nos que encarnar é muito mais difícil. Em primeiro lugar, precisamos de 2 espíritos que nos quisessem receber. E depois precisamos que todos os outros nos ajudem a caminhar na vida. Então nós temos que agradecer todos os dias pela nossa reencarnação, pela vida que nos foi proporcionada. E ainda André Luiz, mas agora em Ação e Reação, ele diz-nos que a reencarnação é um estágio, não é definitiva.
mas é um estágio sagrado de recapitulação das nossas experiências. Porque muitas das nossas experiências estão a ser repetitivas. Não aprendemos, voltamos e vamos repetir. E se continuarmos a não aprender, vamos voltar e vamos voltar a repetir. Ora bom, vamos agora pensar se nós podemos ou não planear a nossa reencarnação. Todos fazem isso? Não, nem todos fazem. Todos estão em condições de planear a sua volta à matéria? Os espíritos categoricamente superiores, sim, podem plasmar o seu corpo físico. Aquele em que vão continuar as suas experiências. Porque esses sabem o que lhes convém. Nós às vezes escolhemos, se nos dessem a escolher, nós escolhemos o que não nos convém. Até do lado de lá nós temos muita vontade de evoluir. Escolhíamos provas difíceis. Uma das provas mais difíceis é a da riqueza. É a última que nós devemos viver. Porque ela leva a muitas quedas. Mas há outros categoricamente inferiores que, na maioria das ocasiões, eles entram em simbiose fluídica com a organização feminina a que se agregam. Vamos descodificar isto porque Evolução em Dois Mundos é o livro mais difícil de André Luiz. Dizendo assim, os espíritos que ainda são inferiores, isto é, que ainda têm muitos vícios, na maioria das vezes, quando vão reencarnar, eles fazem-no por magnetismo. Eles entram em simbiose fluídica, fluidos, trocam fluidos com quem? Com a mãe, que aqui está explicitada como a organização feminina, não é? Em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. E aqui sim, da hereditariedade. Então o planeamento é igual para todos? Uns escolhem, uns podem plasmar o seu corpo físico, os outros não podem. E o planeamento é igual para todos? Não, não é. Há muitas condições, há muitas situações diferenciadas e entre ambas as classes, isto é, entre os superiores e os inferiores, estão imensos espíritos medianeiros como nós. Medianos, desculpem, medianeiro é outra conversa. Medianos como nós, portadores de créditos apreciáveis, como nos diz, mas também dívidas numerosas, cuja reencarnação exige cautela de preparo e esmero de previsão. Nós precisamos de ajuda para programar a nossa reencarnação. Então vamos agora a um livro de André Luiz, que é Os Missionários da Luz, e vamos aqui apresentar algumas reencarnações. André Luiz foi até ao Centro de Planeamento de Reencarnações em Nosso Lar. E ele foi ver como eram preparados os espíritos para voltar à matéria, para conseguir uma melhor condição espiritual. O espírito quer reencarnar porque quer evoluir. Se está a sofrer, quer deixar de sofrer. Quer pagar a dívida. Que é o que nós queremos também. Não é? Quando temos uma dificuldade, queremos nos afastar dela. Então, ele vai ver estes espíritos no Centro de Planeamento de Reencarnações. Ele vai lá chegar e vai ver uma grande movimentação, vai ver que alguns espíritos estão a participar do projeto reencarnatório, outros não, mas todos têm algo. Todos têm amigos no mundo espiritual, por todos há intercessão superior e todos, através da intercessão, estão a ser amparados no projeto de reencarnação. Ele vai visitar o pavilhão de desenhos e no pavilhão de desenho ele vai ver que há muitos trabalhadores especializados que vão determinar as condições do corpo físico. É que nós às vezes temos que nascer com alguns defeitos
para aproveitar melhor a reencarnação. Esquecemos-nos é disso, mas nós até sabíamos que íamos nascer daquela forma. Porquê? Porque se não trouxermos esse defeito, nós podíamos cair. Às vezes temos que ter um corpo forte para trabalhar em benefício dos outros também. Ora bom, vamos então ver agora vários projetos reencarnatórios. E a primeira é a Anacleta. Já não temos muito tempo, temos que correr, mas vamos lá. Então a Anacleta foi mãe na sua última reencarnação de 4 espíritos. Mas ela teve grandes dificuldades em educá-los, ela não conseguiu cumprir a sua tarefa de mãe e ela fracassou. Os seus filhos seguiram caminhos muito difíceis, desencarnaram prematuramente e foram para regiões inferiores. Como devem imaginar, Anacleta chega ao plano espiritual e sente-se profundamente culpada por não ter feito o seu trabalho. E durante 40 anos ela vai trabalhar arduamente para voltar a reunir-se com os seus filhos. O que é que ela vai pedir? Ela vai pedir uma nova reencarnação que estava a ser preparada aqui para voltar na condição de mãe, mas agora mãe sofredora. 2 dos seus filhos iam ser paralíticos. Um ia ser deficiente mental. Quando nós vimos uma família assim, nós dizemos assim, mas que desgraça! Não há desgraça. Há resgate daquilo que não foi possível fazer no passado. Mas como nós temos sempre um amparo, Anacleta ia ter mais uma filha e essa filha ia ser quem a ia ajudar na sua tarefa de mãe sofredora. Isto porquê? Porque a Anacleta ia ficar viúva muito cedo. Então nós podemos olhar para um projeto de vida muito difícil no plano físico, mas que ela, como nós podemos depois ler no livro, ela vai declarar-se a Manassés, que estava a ver o plano de reencarne dela, ela vai declarar-se como muitíssimo satisfeita. Quando volta para o mundo da matéria, ela tem uma vida muito difícil pela frente. Dificílima. Mas ela declarou-se muito satisfeita porque ela ia poder ressarcir através da dificuldade a sua dificuldade do passado. Vamos continuar a correr e vamos até à reencarnação de Silvério. Silvério está também no Instituto Reencarnatório e vai voltar a renascer. Todo o espírito que vai renascer, se já caiu num erro, ele tem muito receio de renascer. E vai ser muito amparado, muito aconchegado para voltar a pensar que vai ter desta vez sucesso. O que é que Silvério estava a pedir ao mundo espiritual? Que tivesse algo que lhe permitisse controlar o seu orgulho, a sua vaidade. E ele vai nascer como? Ele vai nascer com um problema numa perna, um problema físico. Porquê o problema físico? Que era o antídoto à vaidade que ele sentiu e que o fez cair no passado. Então, quando nós trazemos uma dificuldade física ou psíquica, muitas vezes ela foi pedida. Outras vezes ela é necessária para que nós estejamos protegidos de nós próprios. Mas ela vai nos ajudar ao longo da reencarnação. Silvério esperava nesta reencarnação, que ele iria fazer com as suas dificuldades físicas, a ser um completista. É uma palavra muito interessante. Eu acho que eu não serei uma completista, vocês saberão. Um completista é um espírito que vai cumprir à risca tudo o que se projetou na sua vida. Tudo. Tudo. Esse é um completista. São muito raros os completistas. Muito raros. Se nós cumprirmos
pelo menos 20% ou 30%, significa que já desperdiçamos muito das oportunidades que nos foram oferecidas. Mas ainda podemos aproveitar o que está para diante. Não podemos aproveitar o que está para trás, mas podemos sempre aproveitar o que está para diante. Silvério esperava, com a dificuldade da dor, conseguir alcançar essa condição de ser um completista. E vamos para mais uma reencarnação em que muitas vezes nascemos com uma doença, ou melhor, o nosso perispírito traz a informação de uma doença que não nasce aparentemente connosco, mas que se vai manifestar daí a uns anos. Neste caso, este espírito, ele vai reencarnar com uma úlcera planeada. Reparem que ela é planeada no seu perispírito e vai se manifestar aos 18 anos. Porquê? Porque ele tinha cometido um crime grave, tinha retirado a vida a um homem à facada. E, portanto, o que é que aconteceu? A vítima tornou-se seu obsessor. Ele, depois da desencarnação, perante a culpa e pelo obsessor, ele sofreu muito nas regiões inferiores. Mas depois ele quis reerguer-se espiritualmente. Nós temos sempre essa oportunidade e pela lei da ação e reação ele iria ter que pagar à lei aquilo que lhe devia. Então ele vai ter uma reencarnação dolorosa. Traz uma doença que lhe vai servir como pena, mas simultaneamente como reparação. E esta é a questão. Nós temos que aprender mesmo que quando fazemos algum mal ao outro, nós estamos a ferir-nos a nós próprios. Nós não estamos a ferir o outro apenas, estamos-nos a ferir a nós próprios. Ele arrependeu-se então do crime, sofreu muito nas regiões purgatoriais e depois de largos padecimentos purificadores, aproximou-se da vítima, beneficiando-a em louváveis serviços de resgate e penitência. Porque esse ainda estava em pior situação do que ele. Cresceu moralmente, tornou-se amigo de muitos benfeitores, conquistou a simpatia de vários agrupamentos do nosso plano e obteve preciosas intercessões, teve muitos a pedirem por ele. Entretanto, a dívida permanece. E como a dívida permanece, ele tem muita pressa em ressarcir a dívida para seguir em frente, para ir para planos superiores. O amor transformou o caráter do trabalho em pagamento. Não é por acaso que o Espiritismo e Batuíra, que é o mentor da nossa casa, nos diz que nós devemos trabalhar, trabalhar e trabalhar. Porque o trabalho ajuda-nos a resgatar as nossas dificuldades. E o nosso amigo continua, ao chegar à crosta, ao encarnar, não precisará desencarnar em espetáculo sangrento, mas onde estiver durante os tempos de cura completa na carne, que ele outrora menosprezou, carregará a própria ferida. Então ele não vai desencarnar da mesma forma como ele provocou o desencarne do outro. Mas ele vai ter uma doença que lhe vai trazer sofrimento, mas que lhe vai permitir que ele dia a dia conquiste a necessária renovação. Então a doença não é castigo, é cura. A reencarnação é a oportunidade de evoluirmos. Então, é fácil reencarnar para prosseguir a evolução? Vamos ver ainda a história de Silas. Silas é uma história clássica para todos os que estudam. Então, vamos lá ver. Silas foi um advogado bem-sucedido na terra. Tinha um pai amoroso, uma mãe amorosa, a mãe morre muito cedo e o pai casa-se de novo. Silas não admitiu o casamento do pai
e com base nas suas ações, a madrasta desencarna prematuramente, o pai desencarna logo a seguir e Silas fica dono de uma imensa fortuna que ele não soube gerir. Mas para além disso, ele ainda ficou com o grande desafio da vida dele, que eram as suas ações. Esse era o seu maior problema. Então ele mais tarde chega ao plano espiritual, em grandes dificuldades, mas ele reabilita-se. Reabilita-se e ele conseguiu ter ao seu lado o pai, ele está em mansão de paz, a mãe está em planos superiores, mas falta a madrasta. Por isso é que nós temos que sempre pensar se é fácil prosseguirmos a evolução. Então eles estão prontos, os três, para reencarnar. Mas a madrasta ainda não está com ele. Ele não sabe onde se encontra a madrasta, a não ser que ela está em planos inferiores. Ora bem, então, perante esta situação, e sabendo que Silas já tinha muitos benefícios, já tinha alcançado muitos méritos espirituais, Hilário ficou muito curioso e perguntou-lhe: disse você estar aguardando em comunhão com o genitor, com o pai, a alegria de reencontrar a madrasta. Porventura, com o seu grau de conhecimento, tem alguma dificuldade para saber onde ela está? Mas a realidade é que ele tinha. E os benfeitores espirituais que atualmente lhes guiam a senda, não conhecerão eles o paradeiro dela? Inegavelmente, os nossos instrutores não padecem de ignorância. A ignorância que ele tinha, que o caracterizava. Entretanto, qual ocorre entre os homens, também aqui o professor, não pode chamar a si os deveres do aluno sob pena de subtrair-lhe o mérito da lição. Os benfeitores nunca lhe iam dizer onde é que estava a madrasta. Ele tinha que saber procurá-la e demorou mais de 20 anos a encontrá-la. Então ele demorou muito tempo até ter condições para reencarnar. Porquê? Porque ele ia reencarnar tendo o mesmo pai, a mesma mãe e a madrasta por irmã. Ele não podia reencarnar enquanto não a tivesse encontrado. E ela estava numa péssima condição espiritual, porque ela não lhe conseguia perdoar a dificuldade do que ele lhe tinha feito, uma vez que ele tinha contribuído para o seu desencarne. Então, é importante sim nós aproveitarmos a nossa reencarnação, é importante aproveitarmos até quando achamos que temos parentes difíceis, colegas difíceis, porque os parentes difíceis vêm destas situações que nós provocamos e depois temos um familiar ao nosso lado que é o problemático. E o que é o problemático? O problemático é muitas vezes aquele que por alguma razão nós prejudicamos e agora temos que amparar. Há dolorosas reencarnações que significam tremenda luta expiatória para as almas necrosadas no vício. Aqui André Luiz vai nos dizer que uma alma que padece de uma doença grave desde nascença é porque aquele espírito errou clamorosamente. E temos aqui como exemplo, não trouxemos todos, o mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, a epilepsia secundária, o idiotismo, a aleijão de nascença e muitos outros recursos que serão angustiosos e são-no. Eles são para ajudar o espírito a evoluir. A reencarnação está conosco para nos ajudar a evoluir. Mas necessários e que podem funcionar em benefício da mente desequilibrada.
Uma mente desequilibrada muitas vezes pode nascer como um deficiente, sim, desde o berço. Mas ele vai ter benefícios imensos na sua reencarnação. Na maioria das vezes, semelhantes processos de cura prodigalizam bons resultados pelas provações obrigatórias que oferecem. Nós nunca conseguimos ver numa grande dificuldade uma bênção, mas a grande dificuldade para o mundo espiritual é uma bênção. E nós temos ainda que aprender a olhar a nossa existência como o mundo espiritual a olha. Mas vamos falar de uma situação muito mais simpática. É que se nós temos dívidas, também temos dívidas que estão a expirar. É a última prestação, não há mais. Que bom! Que bom! Quando nós estamos na última prestação, também temos como perceber que é a última prestação. Quando a nossa dor não gera novas dores e a nossa aflição não cria novas aflições naqueles que nos rodeiam, não cria aflições naqueles que nos rodeiam, a nossa dívida está em processo de encerramento. Muitas vezes, o leito de angústia entre os homens é o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos ominosos, pagando as nossas contas, sem que o nosso resgate a ninguém mais prejudique. Essa é a dívida expirante. Estamos a pagar, mas não estamos a prejudicar mais ninguém. Muitas vezes, o leito de angústia entre os homens é o altar bendito em que conseguimos extinguir compromissos. Este está a mais. Quando o enfermo sabe acatar os celestes desígnios, esta é a dificuldade. Quando nós conseguimos acatar os celestes desígnios entre a conformação e a humildade. Quando nós acatamos a nossa dificuldade, nós trazemos connosco o sinal da dívida expirante. E quando alcançamos a nossa última encarnação, seremos espíritos bem-aventurados. Para a escala de Kardec, seremos espíritos puros. E vamos então terminar a nossa palestra agora, mais uma vez, com o Evangelho. Com a reencarnação e progresso a que dá lugar, todos os que se amaram tornam a encontrar-se na terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. As almas que se amam não se separam, só porque há uma separação física. As almas que se amam continuam juntas porque o amor une-nos. Se alguns fraquejam no caminho, esses retardam o seu adiantamento e a sua felicidade, mas não há para eles perda de toda a esperança. Porquê? Porque ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, um dia sairão do ludaçal em que se enterraram. Com a reencarnação, finalmente, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. E daí, estreitamento dos laços de afeição. Então, o que é a reencarnação? É uma lei de amor. Lei de amor e de caridade que nos conduz na Terra e em todos os mundos à luz. É uma lei de Deus que nos diz que o amor vencerá para sempre. Então vamos abençoar a nossa reencarnação todos os dias. Vamos agradecer aos nossos pais que nos doaram a vida, estejam eles onde estiverem, e vamos aproveitá-la e vamos aproveitar o nosso fim de semana. Muita paz a todos. Boa tarde a todos e vamos nos preparar para a nossa prece final. Estando confortados, se quiserem ter os vossos olhos fechados,
à vossa vontade. E vamos nos dirigir à figura amorável de Jesus, visualizando a sua figura dentro do nosso coração e agradecer por todo o conhecimento com que nos tem brindado ao longo das nossas inúmeras reencarnações e agradecer-lhe por esta casa que todas as semanas é vertida aqui o conhecimento para que nós consigamos ir adiante nesta reencarnação. Aproveitemo-la, pois, segundo o que Jesus nos veio trazer, para que nos tornemos a cada uma dessas reencarnações, que sejamos pessoas melhores, que fiquemos em paz também connosco e com os nossos irmãos. Obrigada, Jesus, por todo o amor com que nos entregas esses conhecimentos. Obrigada por esta casa, por todas as bênçãos aqui derramadas e entregue a cada um de nós, assim como na sala do passe. É aos que estamos aqui e aos que estão do outro lado da vida, tal como nós. Somos carentes dessas bênçãos, dessa harmonia que nos é entregue para nós irmos em frente com coragem, com boa vontade e muita vontade de evoluir. Que Jesus e a espiritualidade desta casa nos acompanhem até aos nossos lares. Tenhamos um bom fim de semana e a semana de trabalho que se aproxima para cada um seja abençoada e agradeçamos sempre esta reencarnação e todas as outras que nos permitiram chegar aqui e ter estes conhecimentos. Que assim seja. TV Batuíra Portugal. Para lá do amanhã.